Olá, aqui é o André Bax e hoje eu vou falar com você sobre o medo. Muitas pessoas com quem eu tenho conversado nos meus processos de coaching, nos meus seminários de desenvolvimento emocional, muitas pessoas falam comigo assim: André, como que eu elimino o meu medo? E falar sobre eliminação de medos, eu quero trazer para você primeiro uma reflexão. O medo, ele é inerente ao ser humano. Todos nós temos medo, todos. Inclusive, o medo é uma sensação que nos faz não correr riscos. Sem o medo, nós nos colocaríamos em risco o tempo todo na nossa vida. Imagine se você não tivesse medo, por exemplo, de atravessar a rua. Você poderia facilmente ser atropelado pelo simples fato de acreditar que está 100% seguro e atravessaria uma rua, uma avenida, sem olhar para os lados, conversando no celular, por exemplo, e com isso poderia aí, colocar a sua vida em altíssimo risco. O medo, ele existe para todos nós. A diferença é que algumas pessoas conseguem enfrentar o medo, reagir ao medo, diferente de outras pessoas, com mais controle emocional. Por exemplo, falar em público, fazer uma exposição, uma palestra, falar em um seminário, falar para um público. Para a maioria das pessoas, isso gera um verdadeiro pânico. Muita gente mesmo, até bem pouco tempo atrás, o medo de falar em público era o número 1 entre todas as pessoas. E como que a gente faz, André, então, para eliminar o medo de falar em público, né? Ou para diminuir bastante o medo de falar em público, já que eliminar não é possível. O medo faz parte da nossa vida. Para você ter mais tranquilidade, eu vou te dar algumas dicas. Você quer começar a falar em público, aprender, para poder fazer palestra, fazer apresentações? Uma dica é o seguinte: fale sobre algum assunto que você tem domínio, um assunto que você domina, que você tem facilidade para falar, que você conhece, que você já estudou muito, que você pratica há muito tempo, algo que você domina. E aí, uma outra dica é o seguinte: comece a fazer pequenas apresentações. Comece a falar para a sua família, para um grupo de amigos, para o pessoal da sua escola, e aí você vai aumentando, né, a sua plateia, vai aumentando a quantidade de pessoas para as quais você vai falar à medida que você for ganhando segurança, for ganhando intimidade, né, com as pessoas, com a possibilidade de falar em público. Isso é um hábito, é uma prática que você vai desenvolvendo aos poucos, vai ganhando segurança e vai conseguir, em pouco tempo, estar falando aí para grandes plateias, com mais de 100 pessoas, e às vezes até mais de 1000 pessoas, ok? Olha, agora tem uma dica que eu te dou que é a seguinte: se você tem alguma fobia, algum medo muito sério, muito forte, que te dá pânico, te causa muito estresse, te tira do sério, aí a dica é participar de um programa de desenvolvimento emocional, de um seminário de desenvolvimento emocional, para que você consiga trabalhar essas questões que te geram tanto medo, tanto pânico e insegurança na sua vida, para que você tenha uma vida cheia de realizações e muita felicidade. Até o próximo vídeo.